Conheça o centro espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. O item é utilidade providencial da fortuna. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava que, porque tinha observado certos mandamentos, e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens, seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberta o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de muitos na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a vida pode obter. Consequência absoluta que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria sem contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Hoje nós temos a palestra com o nosso irmão Giovanni, que vai falar de um assunto evangélico previamente escolhido por ele. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero cumprimentar os senhores e as senhoras na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer da alegria de poder recepcionarmos hoje as pessoas que estão vindo nessa casa pela primeira vez. Se sintam abraçadas por todos os trabalhadores, saibam que vocês não estão sozinhos nas suas lutas, nos seus desafios. Temos aqui um grupo religioso muito honesto que realiza um trabalho que visa o amor. Não efetuamos julgamentos, nem tampouco nos importa o que fizestes do teu passado. Aqui, na doutrina espírita, o nosso objetivo é trazer de volta a esperança
em dias que se aproximam e que certamente irão trazer para todos nós momentos bem mais felizes do que os atuais. Quero abraçar inclusive as pessoas que estão nos vendo através da TV Chico Xavier e dizer que o assunto que nós falaremos hoje, ou tentaremos expor, é pedreira. Realmente não é um tema fácil de ser tocado, porque passado todo o período festivo de transição do ano cronológico, o novo ano já chegou e chegou com tudo. E ele traz, inclusive, muito do que nós iremos comentar aqui. Porque os ressentimentos que ainda pululam a nossa mente do ano de 2019, certamente são grandes pedras que nós temos de afastar do nosso caminho para termos um ano de 2020 mais equilibrado e mais próspero. O perdão que nós não demos no ano passado, ele não pode ficar recolhido na gaveta do nosso coração. Ele precisa ser liberado em 2020, para que nós possamos inclusive voltar a ter saúde. Saúde, sob o ponto de vista mental, é muito do que o nosso irmão Marconi comentou há pouco no exórdio. Reporta-se ao fato de como nós estamos trabalhando as nossas emoções. Nós somos pessoas que estamos fugindo dos sentimentos que sentimos. Eu vou ser redundante mesmo. Nós somos pessoas que fugimos dos sentimentos que brotam dentro de nós. Todos nós somos uma fonte, todos nós somos um chafariz. O que é que nós estamos fazendo com os sentimentos que estão brotando dentro de nós? Os bons a gente louva, né? Graças a Deus, hoje eu estou em paz, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas quando a raiva chega, o que é que a gente faz com ela? A gente coloca embaixo do tapete ou a gente conversa com a raiva e pergunta: por que eu dei brecha para que você chegasse? Por que você chegou? Quem abriu a porta? No mais das vezes, quando nós respondemos essa pergunta, nós descobrimos que aquela energia não tão positiva que absorvemos nos ambientes advém fundamentalmente da abertura que nós demos, porque nada se conecta comigo se eu não deixar. Nós temos a faculdade, por uma lei de afinidade, de observarmos os ambientes, e nós somos muito observadores. Observamos inclusive os olhos quando estão nos observando fio a fio. As pessoas que temem falar em público, elas temem exatamente isso. No momento em que nós estamos falando, nós estamos sendo desnudados. E quando nós estamos nos abrindo, nós estamos necessariamente mostrando que tipo de emoção e sentimento nós carregamos dentro de nós. Quando o nosso irmão perguntou que tema nós iríamos expor, e eu já disse do início que iria ser pedreira, é porque realmente intitulamos essa exposição, já que para os ossos do ofício há necessidade de ter um título, como ressentimento, uma mágoa crônica. Realmente, os ressentimentos surgem no nosso campo mental e no nosso dia a dia como formigas que aparecem quando o tempo fica chuvoso. Eles estão ali, basta que nós nos melindremos um pouco. Basta que lá na padaria o padeiro coloque um pão queimado dentro da sacola. Quando você chegar em casa, aqueles R$2 de pão já não serão tão abençoados quanto você esperava, porque veio um pão que estava queimado. Mas foi só um pão, né? Foi só um pão. Ainda há dentro daquela sacola pães muito gostosos a serem utilizados.
mas mesmo assim nós nos enraivamos. E aliás, qual é o nosso ponto limite? Santo Agostinho nos convida a realizar um exame de consciência cada vez que nós vamos dormir. Mas qual é o nosso limite? O que é que nós somos capazes de suportar? Quando nós frequentamos vários grupos religiosos ou passamos por várias casas espíritas, a gente tem histórias para contar de onde a gente passou. São positivas? A gente conta sempre coisa boa de onde a gente passou? E onde a gente está? Tem problemas ou não tem? Como eu faço para, dentro de mim, me doutrinar ao ponto de entender que aquele dia não tão feliz que o meu irmão de caminhada está atravessando vai ser um dia que eu também atravessarei? Porque é por isso que a gente não perdoa. A gente não perdoa porque nos falta compreensão e humildade. Já que nós estamos em tempos de ampliação dos conceitos, quando se fala em consciência cósmica, que é um termo muito bonito, né? Consciência cósmica não é nada mais, nada menos do que perdoar. O indivíduo que consegue perdoar, ele certamente alcança a divindade de modo mais sublime do que aquele que se encoleriza muito rápido e que rumina dentro de si fatos acontecidos há 40, 50 anos, ou então há meia hora, né? Qual é o nosso ponto limite no nosso dia a dia? Onde é que o nosso calo aperta? É no trabalho? É no trabalho que estão nos pressionando? É o nosso relacionamento abusivo que está tornando o meu dia a dia mais mal-humorado? Se for, saia. Ninguém merece estar em um relacionamento abusivo. E eu não falo apenas em relacionamento de casais, mas toda e qualquer relação na qual alguém se utilize da tua boa fé e te faça sofrer propositadamente, pelo simples fato de você não amar essa criatura o suficiente, mas ela saber que pode te provocar raiva. Quem provoca raiva em ti na atualidade? Qual é a criatura ou a circunstância que está tirando a tua paz para que 2020 seja verdadeiramente, como tu prometestes no final do ano passado, um ano renovador? Quais são os projetos para 2020 que tu estás colocando na tua agenda pessoal? É crescer profissionalmente? Massa, legal. Todo trabalhador tem esse direito, é um direito do trabalhador. Crescer profissionalmente é maravilhoso. Agora, não pode ser, sob o ponto de vista evolutivo, a única marca, o único distintivo de que tu estás em busca de uma felicidade verdadeira. Em conversa com um amigo muito querido, ele me relatou ser uma pessoa extremamente, um capataz, sabe, no trabalho. Ele cobra muito. Ele montou uma sociedade recentemente e juntou 3, 4 sócios, né? Não eram parentes, felizmente, senão o desmantelo teria sido maior. Eram pessoas comuns do dia a dia, e naquele círculo ele percebeu que ele começou a gritar aquelas pessoas que até então eram seus amigos, porque aquelas pessoas dentro do ambiente corporativo, vocês sabem, né? Você trabalha com metas. Aquelas pessoas não estavam cumprindo as metas. E o que acontece? Os olhares daqueles que até então eram amigos não eram olhares mais amorosos.
porque onde a cobrança chega, a felicidade vai embora. Saber liderar é um dom, porque falar sem humilhar não é para todo mundo. Cobrar, exigir, sem te fazer sentir a pior pessoa do mundo, não é para todo mundo. Para nós que buscamos o exercício da fé cristã na nossa vida comum, é necessário que nós exercitemos a paciência, a compaixão e principalmente a compreensão. Aí você pode até dizer assim: se eu for uma pessoa muito compreensiva, eu não vou faturar. Realmente, você não vai faturar financeiramente. Ou até fature se você conseguir liderar realmente uma equipe e fazer com que ela se motive pelo seu exemplo. Agora, quando tu exageras na dose, tu estragas a tua saúde e acaba gerando um ambiente que não será um ambiente feliz. Por que é que há relacionamentos que duram 30, 40, 50 anos? Por que é que há ambientes de trabalho onde você se dedica a uma empresa e passa esse período, passa uma vida inteira? Porque realmente há ambientes e ambientes onde as pessoas se respeitam, onde eu compreendo que o momento de produzir é mas se eu trago os meus ressentimentos para o meu tabuleiro, eu começo a olhar para o meu colega de jornada, solicitar que ele me traga um cafezinho e desejar que aquele café caia, só para eu ter um motivo de gritar com ele. Isso é sério, porque no âmbito psicológico, há pessoas com um nível de adoecimento enorme das rotinas de trabalho. Vivemos em uma sociedade onde o produzir incessantemente não tem limites, porque as pessoas querem mais, atingem a meta, no outro mês querem mais e mais. O espírito Hamed, em uma obra intitulada A Imensidão dos Sentidos, nos responde quem são as criaturas ressentidas. Qual é o perfil de uma criatura que carrega ressentimento? Vamos lá. As criaturas suscetíveis às ofensas são aquelas que guardam rancor facilmente. E aí? Para pensar um pouco nesses 3 segundos que Marconi colocou ali. Você está guardando rancor de alguém ou de alguma situação ao longo do último ano, essa semana, hoje? Porque quando a gente não tem problema, a gente vai para o WhatsApp e lá você adquire rancores, mágoas. É muito fácil adquirir. Hamed prossegue: as criaturas suscetíveis às ofensas. Uma criatura suscetível à ofensa é aquela que é fácil de se melindrar. Ela remói insultos e ela intensifica os efeitos debilitantes do ressentimento e da raiva. Existe, para quem trabalha com som, existem amplificadores de som. E aqui o Espírito Hamed nos alerta que, sob o ponto de vista dos melindres e dos ressentimentos, aquela criatura que está suscetível a se magoar tem uma incrível capacidade de intensificar os efeitos debilitantes do sentimento e da raiva. É aquela criatura que, quando sai de uma situação na qual ela julga estar sendo assediada, ela cria uma verdadeira novela e realiza uma dramatização ao ponto de você olhar para o que ela está dizendo e dizer: nossa, você foi um guerreiro ainda, você suportou tudo isso? Porque a criatura dramatiza tanto,
E essa criatura somos nós. Qualquer um de nós é capaz de dramatizar uma dor e de fazer com que ela tenha o seu efeito amplificado. Basta lembrar da criança que um dia nós fomos. Olha para trás. Que tipo de criança foi você? Como os seus pais lhe tratavam? Era muita pressão, né? Era muita repressão. Ou era lavantua na rie, criado que nem rama de batata. Não, vá menino, vá, se der certo, deu. Como é que era? Isso reflete na encarnação atual muito do seu comportamento enquanto adulto. Porque nós somos realmente a soma das nossas experiências, sejam elas boas ou ruins. Que tipo de vida adulta nós temos? Por que é que quando eu saio de uma relação amorosa, ou quando descubro que estou sendo traído, eu mato a pessoa amada? Por quê? Ele ou ela era meu objeto? Em nosso coração está esses dois elementos que o Espírito Hamed menciona em A Imensidão dos Sentidos: compreensão e humildade, para que nós possamos lançar perdão. O perdão nos protege energeticamente. A criatura que tem a capacidade de relevar minimamente as mágoas e os seus ressentimentos diante de quaisquer situações é uma criatura resiliente. Adquire força, porque sabe que em algum momento mais lá na frente, dada a sua condição de falibilidade, eu também vou errar. E se eu vou errar, por que eu vou desmerecer quem está caído? Quem já está em frangalhos, quem já está em sofrimento, quem não tem absolutamente ninguém que lhe dê um copo d'água para matar a sua sede e lhe permitir continuar, mesmo com os joelhos desconjuntados. Espírito Hamed nos lembra que o melindre consome energeticamente e debilita nosso corpo físico e espiritual. É fato. Quando a nossa imunidade orgânica baixa, nosso campo físico se abre para as inúmeras viroses do dia a dia. Mas há um composto de imunidade espiritual que todos nós temos, é uma reserva energética que realmente nós gastamos. É igual às 7 vidas do gato. A gente vai gastando o cartucho, né? Que quando a gente utiliza essa reserva em imunidade espiritual, que a gente desgasta, o que é que acontece? Acontecem doenças psicossomáticas extremamente visíveis. Estamos em um mês extremamente especial sob o ponto de vista da saúde mental. De 2014 para cá, foi criado no Brasil uma campanha no mês de janeiro, intitulada de Janeiro Branco. As cores dessas campanhas fazem sempre referência a algo muito importante, como o rosa, né, o outubro rosa, o novembro azul. E o Janeiro Branco, que deveria ser um momento onde o país para falar sobre tentativas de suicídio, depressão, a tão conhecida ansiedade, né? Será que realmente nós estamos abertos para falar sobre temáticas dessa natureza? Eu tenho uma amiga muito querida que está internada em João Pessoa e está com um tumor na cabeça.
Ela é uma garota jovem, está passando por essa barra, tem um filho pequeno, né? E está nesse momento lutando pela vida. Realmente, quando nós estamos melindrados, ressentidos, nós julgamos que estamos é como se nós estivéssemos em uma caldeira, sabe? Quando a gente vai torrar açúcar, é necessário que exista aquele fogaréu todo, né? É como se nós estivéssemos ali naquela caldeira. E aí a gente julga que em absoluto o meu sofrimento é algo ad infinitum, quando na realidade há sofrimentos muito maiores, reais inclusive, de criaturas que estão lutando pela vida, de criaturas que estão somente querendo ter paz, alimento e um local seguro para dormir numa noite de frio e chuvosa. Quando chegarmos em nossas casas hoje e sentirmos a delícia que é aquele edredom bem quentinho, mentalizemos, meus irmãos, e tenhamos a certeza de que bem perto de nós há pessoas que não têm isso. E que realmente isso se constitui em um problema grave. Um problema no qual, quando nós conseguirmos ultrapassar a barreira da prece e acordarmos no outro dia motivados para ajudar alguém, pode ter certeza, iremos esquecer os nossos problemas e as nossas dificuldades. Porque quando estamos trabalhando, ocupando a nossa mente em algo edificante, pode ter certeza que a sua cura está sendo operada. O ressentimento doentio que tu carregas está sendo minguado ao ponto de, ao término da atividade, tu olhares para trás e perceber que o teu fardo ficou bem mais leve. Qual é a meta que tu estás colocando para 2020 sob o ponto de vista espiritual? Essa é uma pergunta que tem de martelar dentro de nós. Porque sob o ponto de vista material, não se engane, nós temos inúmeras e só queremos crescimento. Quanto mais e mais. Aí chega um determinado momento em que a gente percebe que da vida só ficaram aqueles momentos especiais. Como Aristóteles, nosso amigo querido, gosta de dizer, ficou o cafezinho, a tapioca da vovó, ficou a jujuba de R$1 que você chupou ali no centro da cidade. E que você comprou aquela jujuba e se sentou num banco para poder chupar aquela jujuba, tendo uma conversa agradável com um amigo que tu reencontraste. Alguém da faculdade, do trabalho, da escola, não é? Na vida, nós temos que organizar, sob o ponto de vista até de equilibrar o nosso dia. Há tempo para tudo, para acordar pacientemente, para tomar o café, para se levantar e ir para o trabalho, para almoçar dignamente. E quem não se alimenta dignamente, e eu estou querendo dizer exatamente isso, que quem come apressado, primeiro pode comer cru, é a primeira coisa. E segunda coisa, pode ter certeza que aquele alimento não vai te fazer tão bem. O coronavírus que está chegando da China e que chegou aqui em Minas Gerais agora, me parece que tem um caso, né? O coronavírus foi pego de sopa de morcego que estava sendo servida na China. A cultura de lá, a culinária, a gastronomia de lá, utiliza esse tipo de alimento. E o que acontece? Todo e qualquer alimento que não seja cozido adequadamente, né? O Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa,
está com uma infecção generalizada no sírio-libanês por conta de um iogurte vencido. E o que é que acontece? Apressados com o dia a dia, super chateados com tudo, com cara de menino birrento, a gente chega em casa e come qualquer coisa. Pega a primeira coisa, bota para dentro, estou alimentado, volta para o celular, volta para trabalhar. Epa, que qualidade de vida é essa? Será que você só vai lembrar de qualidade de vida quando estiver numa UTI? Talvez seja tarde demais. Se tiveres a oportunidade de ter uma indulgência, um prolongamento, que maravilha! Ressentimentos adoecem e podem causar tumores dos mais diversos. Inúmeras crises pulmonares advêm da tristeza que você carrega. É interessante, né, que sob o ponto de vista energético, essa região do pulmão, ela carrega pontos energéticos importantes. E toda aquela mágoa que a gente vai acumulando, em um determinado momento, ela transborda, né? Ela transborda. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 22, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não, até 70, mas até 70 vezes 7. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Quantas e quantas vezes nós não já ouvimos essa passagem? E para a gente perdoar é igual um cartório, é toda uma burocracia. Eu só te perdoo se fizer de novo, não vai ter. Está entendendo? É aquele perdão que é burocrático. E aqui o mestre está falando em 70 vezes 7. Mas para a gente conceder um perdão a alguém, e aliás, quando a gente se coloca na posição de perdoador, já é um perigo. Por quê? Quando eu me coloco na posição de julgador, eu te absolvo e não te absolvo, por motivos íntimos, por foro íntimo realmente. Só que esse não é um perdão real, não é um perdão cristão. Esse perdão com condição: eu só te perdoo se você lavar a louça, eu só te perdoo se você trouxer o carro, não é um perdão cristão. Os nossos irmãos budistas trabalham com um conceito que talvez nos ajude até a compreender ainda mais a prática do perdão, que é a compaixão. É eu observar, mesmo que entre o Tibete e a China sempre existiu uma disputa por território. Alguns monges, inclusive, chegaram a ser presos em uma determinada época e sofreram sevícias das mais diversas. Ou seja, dentro do cárcere foram humilhados, né? Dados aos regimes totalitários. Ao perguntarem ou ao dialogarem sobre aquele momento tão difícil, né? Você passar por uma humilhação entre 4 paredes não é fácil, né? Os monges disseram assim: realmente não é fácil, mas o momento mais difícil para nós que buscamos praticar a compaixão é quando eu, em algum momento, não senti compaixão daquele que estava me agredindo. Não sei se ainda estamos nesse ponto diante de uma situação como essa, onde somos provados no fogo, na espora, sermos cristãos o suficiente para olhar para o nosso agressor
com olhos de compaixão e de misericórdia. Porque a misericórdia de Jesus, como disse Denis em uma palestra nessa casa aqui, que ele não sabe nem da importância, do tamanho da importância daquela palestra sobre os apenados e ex-presidiários. A misericórdia de Jesus não é apenas para os santos ou para os que possuem carcaça de santo. A misericórdia de Jesus é para aqueles que são totalmente e principalmente marginalizados socialmente. São pessoas das quais a sociedade cospe na cara, porque elas não lhes rendem financeiramente nem um tostão. São desgraçados, relevados à própria sorte, dependentes realmente da nossa caridade, não apenas material, mas da nossa caridade moral. Porque olhar para alguém que tem um passado sujo e você não julgar, não é para todo mundo. Ser cristão dentro de um ambiente religioso, entre paredes tão confortáveis, sob elementos que nos levam a mostrar o nosso exercício de fé, é uma prática muito cômoda. Ser cristão, quando estamos em situações reais do dia a dia, na prática, na vera, aí sim, quais exemplos estamos dando? Para onde estamos levando tudo aquilo que adquirimos em nosso ambiente religioso? Edberto falou sobre isso no início. Qual é a mudança que a religião fez na minha vida? Eu sou um frequentador do espiritismo, que esse é outro jargão excelente, né? É um desculpismo fora de série. O frequentador do espiritismo, ele assiste uma palestra aqui, assiste uma palestra ali, frequentador. Aí tem um jargão ainda melhor, né? Que é aquele que diz assim: olha, eu não vou praticar ainda o que está no Evangelho, porque eu estou conhecendo o Espiritismo, eu estou me ambientando. Espera ainda, vocês estão muito apressados. Está falando em perdoar meus inimigos? Está muito apressado. Dentro desse ano de 2020, eu não quero ser aquele que vai, eu não sei se foi algumas das meninas que disseram Giovana é profeta, mas certamente a pedreira do ressentimento vai bater na nossa porta em 2020. É do ser humano. Onde tiver ser humano vai ter problema. Se tiver 2, é um probleminha. Quando vai agregando 3, aí 4, aí 5, meu amigo, aí o problema vai aumentando, né? Somos capazes de tolerar as diferenças? Somos capazes de respeitar o diferente, o exótico? Em tempos onde se fala tanto em democracia, nós temos aí um alvoroço grande, até mesmo sobre um movimento nesse país de discussão de conceitos e tal. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, sob o ponto de vista da alteridade, Jesus já nos alertou há mais de 2000 anos da importância do perdão, de eu me desvencilhar das mágoas e dos ressentimentos para o meu próprio bem, de eu me reconciliar enquanto estou a caminho e de eu compreender que nunca haverá uma situação ou uma felicidade como eu planejo, mas sempre existirá uma felicidade ou momentos muito felizes
dentro daquilo que eu estou plantando, dentro daquilo que eu estou cultivando, inclusive dentro de mim, o que está saindo da minha boca? Já que eu falei do que está entrando, né, dos alimentos, né? Mas o que é que está saindo das nossas bocas? A minha profissão é complicada. Eu trabalho com comunicação e a prova de fogo para mim é a todo momento. O julgamento é a todo momento até. O couro vai engrossando com o tempo, né? O couro vai engrossando com o tempo. Mas o puxão de orelhas eu vou levando também. Porque não somos donos da verdade. Não somos detentores de uma opinião única. Existem falares e pensares. A música fala dos cantares, mas existem falares e pensares. Não foi por acaso que a espiritualidade preparou uma quinta-feira aberta na mensagem exordial, nos convidando a uma observação inicialmente sobre os pensamentos que estão sendo emanados por nós, e que logo em seguida vem uma mensagem abordando ressentimento, uma mágoa crônica. O espírito Sheila, através de uma psicografia do médium João Nunes Maia, numa obra intitulada Convite aos Corações, nos lembra que quando temos o prazer de perdoar, começamos a adentrar a porta da felicidade. Ou seja, a minha felicidade depende de mim, daquilo que eu estou plantando, daquilo que eu estou praticando. Sheila prossegue observando que, quando se diz que não existe felicidade na terra, assoma em alguns a tristeza, pois verdadeiramente a felicidade não é deste mundo. Só que ela faz um alerta. E aí, se nós pararmos para pensar, realmente, o que Sheila coloca procede. Porque há criaturas nesse planeta que já conseguem perdoar, amar, servir, confraternizar, compreender, exercitar a caridade e trabalhar em favor do próximo sem ostentação. Nessa casa, nós temos nas quartas-feiras um grupo de estudos do Evangelho. É uma atividade muito interessante, porque aqui mesmo nesse salão, nós nos reunimos em família, está aberto a toda a comunidade nas quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E ontem, na abertura de um novo capítulo, as irmãs que estavam, recorda-se que nós falamos exatamente sobre isso, da caridade sem ostentação. E todas as mensagens estão interligadas, porque o trabalho que se processa em uma casa espírita, ele vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Nessa noite de trabalho e de atividade, que não seja a pretensão do expositor da noite, a semente foi lançada. Talvez ela nem frutifique amanhã. Se chover, talvez frutifique, mas está aí. Quando a oportunidade chegar, diante de uma situação de mágoa, de ressentimento, que tu possas, meu querido, minha querida, lembrar do que disse Jesus acerca do perdoar, quantas vezes forem necessárias. Somente ambientes onde existem perdão são capazes de plasmar uma boa convivência. Quem vive armado o tempo inteiro, pronto para pegar o colega, a vizinha, quem quer que seja,
em qualquer deslize, primeiro está doente. É a primeira coisa. E segundo, está se preparando para ter um futuro muito solitário. Porque nessa vida, nós precisamos de todos ao nosso redor. Principalmente daqueles que hoje não se apresentam para nós como pessoas tão doces ou tão amáveis como nós queríamos que elas fossem, mas está ali, diante daquele problema, daquela situação difícil, não a oportunidade da pessoa, mas a minha oportunidade de dizer: hoje eu não vou brigar, hoje eu quero paz, hoje eu quero sossego, eu quero paz e sossego. Tem coisa melhor? Diga aí. Paz e sossego. Que Deus possa nos abençoar e que nesse ano de 2020 nós possamos compreender que essas pedras, esses ressentimentos precisam ser afastados do nosso coração. Que nosso coração seja um jardim, já que Sheila trabalha muito com as flores e com a energia dos florais, que o nosso coração seja um jardim. Vamos sonhar. Não dá para realizar sem sonhar. Sem colocar aquilo como meta, não dá para alcançar. Porque se você disser assim: eu vou deixar para segunda-feira, dia 27, porque hoje ainda é dia 23, eu vou passar o final de semana ali, eu sei que vai ter problema. Aí não dá, né? Não dá. Esse exercício tem que começar já. A nossa transformação, ela precisa começar do momento em que nós olhamos para nós e dissemos assim: tá bom, né? Chega. Eu quero mudar. Eu quero paz e sossego. Mas eu quero compreender mais. É como diz a oração de São Francisco, que a gente balbucia. Se a gente meditar na profundidade daquela oração a São Francisco, aquilo dali é um mantra capaz de nos levar a uma meditação tão intensa que vai nos fazer perceber que tudo o que fizemos para trás poderia ter sido bem melhor. Mas já que não dá para mudar, vamos fazer um futuro bem mais agradável para as criaturas que estão ao nosso redor e pelo nosso próprio bem. Que Deus nos abençoe. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier.